Aí eu tava assistindo um vídeo ontem de um cara que falava sobre MVP. E aí a questão do MVP que ele fala assim, é tipo, mano, Airbnb, todas essas empresas que hoje são fodas, tá ligado? Começaram com um MVP muito bosta que fazia só uma coisa. Eles focavam em fazer uma coisa em uma situação específica pra ver se conseguia. E esse é o teste, tá ligado? Você primeiro tenta resolver um problema para as pessoas que estão com o cabelo pegando fogo, ele fala, né? Porque ele tem uma teoria que ele fala o seguinte: se a gente estivesse numa sala e você tivesse com o cabelo pegando fogo, literalmente, qual seria o melhor produto para eu te vender nesse momento? Água. Um balde de água, né? Provavelmente. Mas a gente tá numa sala e eu não tenho esse produto. Mas eu tenho um tijolo. Você compraria o tijolo ou não? Então, você fala isso agora, mas só que se você tivesse com o cabelo pegando fogo, você ia pegar o tijolo, porque é um problema muito forte. Então, por mais que não seja exatamente o que você queria, pode ser a única coisa que vai resolver o seu problema naquele momento. Então é lógico que é uma teoria. Sim. Porque assim, o tijolo, ele não é a melhor ferramenta para resolver aquele problema. Mas ele vai resolver de uma forma ou outra. Tipo, se você ficar passando o tijolo na cabeça, fazendo a parada, talvez isso resolva. Então é isso mesmo. Então é isso que ele... Então, às vezes, eu documentando tudo isso, eu começando a fazer a parada, é uma forma de eu atingir pessoas que têm o interesse de ver a caminhada, e isso pode... Tipo, eu não sei o que pode acontecer, mas se eu não documentar e eu não fizer nada, eu Nada sei vai acontecer, sim. exatamente o que vai acontecer, tá ligado? Que é nada. Então, por esse motivo que, tipo, independente de onde a minha vida for, eu quero estar sempre colocando um tijolinho. Eu tenho minhas necessidades e minhas urgências, eu acho, pro momento da nossa vida. Então, pro que a gente quer fazer, a gente tá pensando em sair de cidade, a gente não tem nada certo, não sabe como vai fazer, ou pra onde vai, o que vai fazer. A gente só sabe que vai mudar os ares e vai ser diferente. E a gente vai buscar novos objetivos. Então, isso determina de uma certa coragem de ir atrás do desconhecido e ver o que vai acontecer. Muita coragem, isso é louco. Principalmente agora que a gente começou a estabelecer aqui como uma casa, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, quão bem tá fazendo pra gente se comunicar com pessoas que estão viajando, sabe? Mas eu acho que, tipo assim, você se conectar com essas pessoas, você vê que você tá constantemente nessa situação que a gente vê como arriscada, tá ligado? De você ter que estar viajando, conhecendo coisas, e isso traz certos benefícios que ninguém espera. Oportunidades, coisas boas, ruins, acontece tudo. Exatamente. E você tá em contato com essas pessoas, você se lembra, tipo, da sensação, tá ligado? Porque isso não é algo que vai ser a primeira vez que a gente vai fazer. Então, conversando com essas pessoas e tal, faz a gente querer mais. Tipo, além daqui, tá ligado? Sim. A gente já tem algumas insatisfações em situação ao país que a gente vive. Nossa, várias. Eu acho que o maior problema é isso. Porque, assim, se não fosse questão do país não estimular a educação, não estimular, tipo, que as pessoas entendam, até é onde chega o resultado da galera daqui, sabe? A Foda. falta de conhecimento, a falta de estudo, de, tipo, você entender que pra você crescer, você tem que valorizar o outro também. Não é só o seu trabalho que merece ser valorizado, sabe? Você tem que valorizar o trabalho da outra pessoa ali, porque muitas vezes ela tá crescendo o seu negócio. Eu gosto de resolver problemas, de certa forma, mas o caminho até você chegar num lugar onde, tipo, eu vejo que minha cabeça tá mudando recentemente também, tá ligado? Em relação ao que é empreender, eu tava muito focado em vender um serviço, velho. Ganhar dinheiro. Precisava trocar minhas horas por dinheiro, assim. Tipo, vendendo serviço pra alguém, fazendo alguma coisa. E agora eu tô numa cabeça de construir um negócio, tá ligado? De fazer uma coisa maior, de ter uma empresa de pessoas. E assim, tudo isso é um processo pra você começar do nada, do zero. Você tem que, tipo assim, antes de você construir um império, você tem que pisar no barro, tá ligado?
E aí às vezes eu fico confuso, assim, tipo, eu não tô querendo passar por esse processo. E aí eu tô buscando outro conforto, que talvez seja trabalhar pra alguém, ou eu tô sendo humilde de entender que talvez eu não tenha, porque eu não tenho, essa é real. Eu não tenho todas as habilidades necessárias e o conhecimento necessário para eu conseguir criar uma empresa amanhã e falar, não, agora eu vou começar a empreender, eu vou fazer a parada e vai virar. Não, eu preciso ter uma solução, eu preciso conhecer pessoas, eu preciso estar próximo disso. Então talvez mudar meu ambiente, né? De todas as formas, e seja exatamente isso, talvez, velho. A gente tem que mudar o ambiente. Sim. E muito pelo. Às vezes é sobre sujar a mão no barro, tá ligado? Ter que começar. Mas aí eu tô cansado de ter que toda vez sujar a mão no barro pra mim. Tipo, eu já sujei muito a mão no barro, eu já sei fazer. Eu não tô mais numa situação que eu não sei fazer o que eu ofereço, tá ligado? Eu tava aprendendo. Isso é foda. Então hoje, tudo que eu ofereço pra alguém é porque eu sei entregar aquilo com uma qualidade. Tipo, eu invisto meu tempo em cima disso pra aprender, pra melhorar, pra fazer melhor, mas não é o que eu tô aprendendo. Então, porra, se eu não consigo cobrar valor por isso, se as pessoas não enxergam o valor e não querem pagar por isso, eu tô errado, tipo, de querer valorizar o meu trampo, sabe? Eu fico nesse pensamento. Eu acho que esse pensamento só te dá porque a gente mora aqui. Né? Tenho muito essa sensação. Porque, tipo, até conversando com as pessoas que a gente conheceu recentemente. Tipo, não tá exigindo muito, sabe? Você não tá cobrando a mais do que você deveria cobrar pelo seu trabalho. É a falta de valorização mesmo. De como... É isso que é mais foda, que eu paro pra pensar, porque não é como se a gente estivesse exigindo fazendo alguma coisa. Eu presto muita atenção nisso, se eu tô sendo, tipo, se eu tô ofendendo a pessoa com o que eu tô falando, se eu tô, sabe, diminuindo ela, se eu vou ferir o ego dela com alguma coisa que eu vou falar. Então, eu evito fazer coisas que eu sei que pessoas não conscientes, às vezes, do controle emocional próprio, você, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você, quando você encontra uma pessoa que não tem, é simples de identificar, tá ligado? Você vê que a pessoa ainda tá presa em padrões que, tipo, você já passou pela sua... nós vamos realmente nos movimentar. Sim. Vamos mudar o ambiente, porque a gente entende o quanto o ambiente ele pode te modificar, te fazer mudar suas crenças e tal. Tanto para melhor quanto para pior. Então, novamente, desde a primeira vez que nós fizemos isso, que nós saímos da nossa casa, que nós fomos buscar o mundo e ver o que o mundo oferecia, sem certeza de nada. É um pouco duro de falar isso, porque eu acho que nesse momento eu já esperava estar numa condição melhor, eu acho. Tá indo numa segurança maior, fazer algo que... Mas nem tudo acontece conforme a gente quer. Então... Vou comer um bicho. Eu vi só a linguinha puxando pra dentro. Então, pô... Deixar essa vista aí pra acabar. Quais suas considerações finais também? Minhas considerações finais... Sei lá, eu tô muito grata. Tipo, por tudo que a gente passou aqui, eu também não queria estar... Eu queria estar numa situação melhor. Confesso, isso aí é realmente, tipo... Mas é, de novo, sobre a expectativa, que a gente tem falado bastante, sabe? Você criar expectativa é a mãe da frustração. Então, tipo, eu tô querendo me desprender desse sentimento de criar expectativa. Só fazer, tem que ser feito. E acho que Pipa ensinou muito isso pra gente. Sabe, tipo, ensinou a gente a ver um lugar de casa, como a gente evoluir. Se a gente estivesse, tipo, viajando e fazendo as coisas, talvez a gente não tivesse evoluído tanto em alguns pontos, sabe? Então a gente dividiu uma casa junto também, tipo, trouxe muitas coisas pra gente, além da nossa proximidade. Teve a questão de, tipo, eu conseguir lidar com muitas coisas pessoais também, porque a gente estava tão bem estabelecido como um casal, que a gente conseguiu explorar coisas nossas, assim. Então, voltando ao assunto de propósito, eu acho que no fim a gente está bem alinhado, porque se você for pensar na sua mente hoje, como ela funciona, onde você tá. Isso é A verdade. gente pensa muito no futuro, sabe? Muito Tipo, bem a gente pensado, para de pensar no passado, no que a gente passou pra estar aqui hoje. É muito Pensa. sobre o resultado do que a gente é agora, né? Sim. Isso não, nossa, mano.
você não... Por isso que é bom conversar, tá vendo? Você ter alguém pra você chegar em conclusões sobre tudo, porque realmente quem nós somos hoje, depois de tudo que a gente passou, até tipo assim, a gente conseguir finalizar um contrato com 10 dias por ver que a pessoa não era o nosso cliente ideal. Foi conversado, foi falado, e tipo assim, quantas coisas a gente não teve que passar pra chegar nessa decisão? Quanto que a gente não ficaria desesperado pela grana pra fazer alguma coisa só porque, ai, preciso ganhar dinheiro, tá ligado? Quanto a gente já fez isso antes, a gente já sabe o resultado. Então, realmente, hoje a gente tem uma cabeça que tá muito mais pronta pra viver uma realidade diferente que a gente vive hoje. Então, talvez a gente sempre buscou viver essa realidade diferente, mas a gente não tinha uma cabeça pronta pra isso. Então, talvez ainda nesse momento que a gente esteja falando, não esteja completamente preparada, mas eu sinto que tá muito mais perto de acontecer do que sempre esteve, entendeu? É algo que a gente entende, a gente vê o quanto isso é necessário e o que deve ser feito, mano, pra chegar lá. Isso eu tenho total certeza, porque até vendo nossos vídeos de antigamente, aquele do bonete, fiquei pensando, tipo, nossa, eu era totalmente diferente de quem eu sou hoje, não só fisicamente, tipo, eu consigo ver minha energia ali sendo diferente da minha energia hoje. É como se eu realmente não me identificasse mais com aquela versão minha. A forma que você se enxerga, né? Sim, exato. É isso, até pra gente conseguir se valorizar hoje, mano. A ponto de falar, não, a gente não merece passar por essa situação, a gente vai buscar situações melhores. É o poder da escolha. A gente tá vivendo isso. A gente. Consegue pegar o céu do jeito que tá? Não. Fica bem feiozinho perto do que tá agora.